Olá, alunos! Nós vamos ver um pouquinho do que são a parte de estatística, noções estatísticas de uma forma geral. Nessa aula, a gente tem sobre como a estatística é apresentada, né? Então, nós temos os tipos de estudo, a amostragem e os tipos de pesquisa. Esses tipos de estudos, eles podem ser observacionais e experimentais, como o guia traz para vocês. Observacional é tudo que você vai fazer uma observação, você não vai intervir no processo. O experimental é quando você faz algum procedimento de intervenção de medicamento ou de tratamento, como está explicado. Então, por exemplo, se eu faço uma pesquisa estatística para saber o efeito de um remédio, o efeito colateral, a eficácia de um tratamento, eu trato de um estudo experimental. Se eu faço apenas um questionário, um levantamento de dados, eu trato de um estudo observacional. Já nos meus tipos de amostragem, eu tenho os mais variados tipos de amostragem. Esses que estão ali disponibilizados, aleatória, sistematizada, conglomerado, conveniência, intencional e estratificado, eles são, de uma forma geral, mais utilizados. Mas percebam que está no guia de estudo, cada um deles existe uma disponibilização para utilização. Não necessariamente que você tenha que ter um padrão para estar utilizando cada um desses tipos de amostragem. Elas só são utilizadas a partir do momento que você deixa de entrevistar toda a população e parte para selecionar a amostra. Essa seleção de amostra, eu preciso dessa técnica de amostragem, né, de uma dessas técnicas de amostragem, para poder fazer essa seleção dessa minha amostra. Então, compete a você, pesquisador, saber entender qual é a melhor forma que ela vai se localizar, que ela vai se portar diante daquela pesquisa a qual você está se reportando. Os tipos de pesquisa que nós temos, nós envolvemos praticamente dois tipos de pesquisa. Pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. A qualitativa é aquela onde você coleta informações de características, de informações onde a população, onde os sujeitos que estão envolvidos na pesquisa colocam as situações, as opiniões que eles entendem, né? Então, na verdade, você não vai ter dentro da tua pesquisa estatística qualitativa valores resultantes de valores percentuais, valores numéricos. Já na pesquisa quantitativa, isso acontece. Então, você consegue mapear de uma forma geral quanto a quantidade de informações, quanto de pessoas, os percentuais que são identificados através da coleta de dados. Existe também o que a gente tem dentro desse aspecto da estatística, a parte de séries e gráficos estatísticos. Vamos ver o que a gente fez a respeito disso. Professora Solange, e o que seriam essas séries estatísticas? Bem, essas séries estatísticas nada mais são do que as tabelas que nós vemos, né? Então, não se confundam, por favor. Séries estatísticas são tabelas e os gráficos são as representações gráficas dessas tabelas. Temos dois tipos, né, de representações. Então, por exemplo, nós temos as séries estatísticas, que elas são representadas através dessas tabelas. Perceba que elas são tabelas vazadas, onde você tem um título, você tem a fonte de dados, você tem informações dentro dessas tabelas, e essas séries estatísticas, elas podem ser divididas em até 4 representações. Nós temos séries geográficas, históricas, categóricas e compostas. Elas vão ser diferenciadas exatamente por essas primeiras colunas que elas se apresentam. Dentro do nosso guia de estudos, vocês têm elas em separado de uma forma mais detalhada que vocês podem recorrer. Em qualquer mídia que vocês tenham, seja impresso, seja pela internet, vocês encontram as mais variadas tabelas, tanto no formato científico quanto no formato de pesquisa de mercado, por exemplo. Um exemplo que a gente mais se ouve falar, se vê, se lê, né?
são quando as eleições estão em apuração ou então pesquisas de mercado com relação à economia, vocês veem muito a apresentação de tabelas. E os gráficos também, eles são apresentados de uma forma para ilustrar, para chamar a atenção do leitor com relação aos dados que estão sendo divulgados. Então, na verdade, essas apresentações que existem, tanto no guia de estudos, quanto em qualquer lugar que você vá ler, dentro dos artigos ou dentro de qualquer revista ou jornal que tenha gráficos estatísticos, então são não só no formato de colunas, mas também tem de barras, de pizza, vocês têm informações que chamam a atenção do leitor no sentido de ilustrar, de chamar o leitor para dentro daquela informação que se é necessária, que se acha representativa e que se torna muito importante dentro daquele contexto que está sendo pesquisado. Pessoal, essa foi a aula, o material todo está na plataforma, nós temos mais disponibilização de exemplos dentro do nosso guia de estudos e dentro da nossa web aula. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem postar na nossa plataforma e a gente vai estar esclarecendo as dúvidas com vocês, ok?